Querem mais bananas? Vocês? Está fixe, está fixe. Querem um pizza? Deixa-me só uma coisa. Tem 4 buracos. Fomos à agulha num dos buracos do botão. Lucy Jackson e fiz um workshop sobre a interculturalidade, fizemos um painel. Trabalhei com a volta de 100 alunos de várias escolas. Também fizemos uma pintura grande, com autorretratos, caras diferentes. A ideia era celebrar a diferença. Temos stop motion, animation, criar caras com materiais encontradas de dia a dia e correu bem. Olá, boa tarde. Eu sou a Catarina Sousa. E eu sou a Maria Ribeiro. Nós vimos do Técnico. Pertencemos ao Núcleo de Estudantes de Informática do Instituto Superior Técnico, que é um núcleo que é composto por alunos e que faz atividades com foco nos alunos de informática e nas coisas que eles necessitam e possam ser úteis para eles. Recebemos um convite por parte do Agrupamento de Escolas Templários para participar na Semana Cultural e decidimos trazer um workshop de Python, que é uma linguagem mais simples e intuitiva, e ensinar um pouco as bases de Python e depois trazer um exercício para os adultos fazerem, que é o jogo 2048, que já conhecem de jogar no telemóvel. Trouxemos já algumas funções pré-feitas para não ser muito complicado e os alunos estão agora neste momento a tentar implementar as funções que faltam para concluir o jogo e posteriormente poder jogar. Pronto, achamos que pelo menos eles estão interessados em perceber e a tentar concluir os exercícios. Então, o meu nome é Thomas, eu hoje estou aqui a ajudar a coordenar o workshop de Rockets e, portanto, nós hoje tivemos aqui 4 membros do Núcleo de Estudantes de Engenharia Aeroespacial do Instituto Superior Técnico, o Aerotec, e ensinar um grupo de 40 jovens a construir foguetes e daqui a bocado vamos lançá-los. Portanto, tivemos um momento em que podemos introduzir alguns conceitos teóricos relativamente à construção dos foguetes, às partes que os constituem, às medidas de segurança que também são necessárias para os poder construir e lançar. Procuramos inspirar os jovens e mostrar que a engenharia está ao alcance de todos e que é possível todos nós também pormos algo a voar. 3, 2, Thank you.
E o meu intuito aqui é fazer um pequeno workshop que se intitula 1 Minuto de Cinema, e a ideia é, em apenas 2 horas, dar uma ideia do que é fazer cinema ou fazer séries, a partir de um argumento muito básico de 4 linhas. Todos os alunos tenham autonomia para abordar como querem fazer. Depois, com esta autonomia também de filmagem, também existe a autonomia de montagem, eles podem editar, e isto tudo feito num smartphone, num tablet, num telefone. Depois é gratificante ver como eles adquiriram o conhecimento muito rápido, e a montar são excepcionalmente rápidos. Estas areiazinhas no bar chama-se facilita. Nada mais posso desejar para além do prazer desta energia girar, o sangue pulsa, o corpo vibra. Há apenas uma semelhança, o nosso estado de presença. Os cereais, né? Um copo. Um copo. Mas aí você fez logo um copo muito grande. Aí tá. É dinheirinho. Para a próxima vez que eu venho cá. Então, estamos na Escola de Valdonas, que pertence ao agrupamento dos Templários. Tivemos a 4ª Semana Cultural. 2 mais enfermeiras que fizeram um workshop muito interessante e muito produtivo. Uma pessoa a cair, que não se conseguia acordar. Os pés
mais, Madalena? Nós fizemos trabalhos sobre as abelhas. Também estivemos a ver as abelhas do ciclo do mel. Um deles, o ciclo do mel, em que houve um senhor encarregado de educação, pai de um aluno aqui desta turma, que é apicultor e trouxe até alguns quadros, uma colmeia, vários tipos de mel e de pólen, e eles puderam ver as características todas e o ciclo do mel e gostaram imenso. Tivemos visitas de quem mais? Foi do pai de Fred e foi de quem mais? Da minha mãe, do rancho. Do rancho, também do Afonso, que nos veio ensinar danças tradicionais. Depois tivemos ainda o cinema, os jogos tradicionais, em que eles também praticaram jogos e vão agora fazer aqui na escola também o jogo do galo. Aprendemos músicas, aprendemos danças. E foi fixe. O Sistema de Segurança Social é um parceiro que os cidadãos têm, que começa antes de nascerem e só termina até, muitas vezes, muito depois de morrerem. Porque nós temos prestações dentro deste sistema que são atribuídas aos cidadãos antes deles nascerem. Subsídio pré-natal. E temos prestações que vão muito para além da morte. As prestações de sobrevivência que atribuímos em relação aos filhos ou aos cônjuges são prestações que ficam depois para a vida dessas pessoas e que vão para além do tempo de vida que aquele cidadão teve e que descontou para a Segurança Social durante aqueles anos todos. Portugal é, portanto, um Estado soberano, europeu, uma democracia, uma república, semi-parlamentar, e nós vamos explicar estes conceitos todos para que vocês fiquem mais esclarecidos em relação a isso. Portanto, nós tivemos 3 filósofos que estudavam aquilo que é uma teoria, que é a teoria do contrato social. Vocês já ouviram falar nisso alguma vez? As sondagens podem alterar o resultado das eleições. Esta pergunta é interessante porque as sondagens podem alterar a percepção que as pessoas têm do que é que vai ser o ato eleitoral e sim podem alterar o resultado das eleições. O programa Erasmus é um programa europeu, foi concebido para ajudar a facilitar a aprendizagem noutras universidades, noutros países. O programa de Erasmus existe há de volta de 30 anos, mais ou menos. Começou como Lifelong Learning Program. Tem vários programas e no período 2014-2020 juntaram-nos todos debaixo do nome Erasmus Plus. True or false? Double points. A ESN é uma organização sem fins lucrativos. False or true? Toc, tic, toc, tic, toc, tic, toc, tic, toc. True. Non-profit. Non-profit. Somos voluntários. Vamos perceber se temos aqui nutricionistas ou nutricionistas de bancada. Falta a água. Muito bem. Estás atento. A água é o centro da roda dos alimentos. Porquê? Uma alimentação saudável é muito mais do que comer apenas vegetais e fruta. Ser saudável é sermos ativos, comermos bem, dormimos bem e, acima de tudo, sentimos bem connosco próprios. Porque sem isso, mais nada funciona. Vamos, se calhar, estar a falar um bocadinho sobre o que é que são os Youth Goals durante uma meia hora, assim, em geral, e depois o resto da hora e meia, se calhar, vão estar a trabalhar por grupos mais pequeninos e não vão estar aqui a ouvir-nos e olhar para o boneco. Então, para que é que são os Youth Goals? Os Youth Goals, basicamente, foram criados em 2018, 2019 e vão até 2027. E estes objetivos tratam de educação, de saúde e bem-estar, falam de juventude rural, que vivem assim em cidades mais pequenas como a nossa. Porquê é que nós não gostamos da escola? Porque não gostamos de nada? Porque estamos fartos de estudo? Porque não gostamos de levantar cedo? Porque não gostamos da escola aqui dentro da escola? Queremos ir para a rua? Há muitas possibilidades para eu não gostar da escola. Então aqui nós queremos dar a oportunidade para ouvir-vos. Portanto, eu sou um jovem português que pertence também à comunidade cigana. Sou licenciado em Serviço Social no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. Estes meninos são a primeira geração com estas políticas públicas que o município tem vindo a desenvolver que tem uma habitação. E eu digo sempre, se não fossem os meus professores, se não fosse a minha escola que me apoiou e que fez a diferença na minha vida, eu provavelmente não estaria aqui. E ele percebeu que havia muitas palavras semelhantes.
Portanto, a partir das palavras da língua, já em 1783 acreditavam-se que as pessoas ciganas tinham vindo da Índia. Portanto, os Sinti, que é outro grupo de ciganos, vive na Europa Central. E o último grupo que ele disse, que são os calongos, são os portugueses e os espanhóis. Perguntam-me assim, mas porquê, por exemplo, a relação com a escola é tão difícil? Porquê é que a relação com a CPCJ é tão difícil? Por causa destas questões. As questões que nós não debatemos, como devíamos debater em Portugal, causam feridas ainda hoje nestas famílias ciganas. E quando nos perguntam, mas porquê isto e porquê aquilo? Nós temos que perceber a história destas pessoas. Olá a todos! Estamos em direto da Escola Jacomo Raton para vos dar um bocado da cobertura da 4ª Semana Cultural do nosso agrupamento. Olá! O primeiro workshop que nós tivemos foi o cinema. Aconteceu então um workshop de sabonetes na nossa turma, mas em outras turmas aconteceu também o tricô. Tivemos um espetáculo de música, eles gostaram muito. Eu já estou no 12º ano, já vejo a importância da Semana Cultural de uma forma muito diferente. Estou aqui com a artista Aura Vaz Abreu, que inaugurou a exposição de aquarelas, como dá para ver aqui o padrão. Como é que achas que isto te ajudou no teu processo académico? Se ajudou? Sim, ajudou-me muito. A saber me organizar melhor, tornou-me mais responsável. Porquê? Porque nós estávamos constantemente sob pressão, porque tínhamos sempre alguma coisa para fazer.